Bom, nós fizemos aí um percurso, né? Na verdade, a gente saiu do barroco, em que a gente via um homem absolutamente em crise, né? Em crise existencial, em função da dualidade religiosa. A maneira como ele se manifestava era uma maneira muito antitética, ele não estava bem, então, obviamente, suas expressões artísticas também iriam refletir, né, num conjunto de informações confusas, por isso que, por vezes, lemos produções barrocas e não entendemos, né, mas óbvio que vem à nossa mente, quando a gente estuda, que se ele não estava bem com ele mesmo, como que ele poderia ser claro? Como que ele poderia ser equilibrado dentro daquilo que ele se propunha a fazer escrevendo? Então, realmente, você percebe ali no barroco uma escrita muito complexa, muito confusa. Mas quando a gente sai do barroco e vai para o arcadismo, a gente já olha para a questão do homem de uma maneira diferenciada. As influências do contexto histórico da época, a questão do racionalismo, a razão em primeiro lugar, tudo isso traz um equilíbrio, tá, para esse homem que agora pensa de uma outra maneira. Ele quer aproveitar a paisagem bucólica na qual ele ama estar, ele quer fugir da cidade, porque é na cidade que a sociedade manifesta os seus piores lados. Então, aspectos relacionados à disputa territorial, disputa por emprego, né, tudo isso vai fazer com que o homem adote o princípio do fugere urbem, que é a fuga da cidade. Tá? E aí, dentro dessa expressão latina, a gente também tem outras importantes, né? No caso, a Áurea Mediocritas, no arcadismo, que representa a importância de você ser humilde, da sua riqueza ser espiritual e não propriamente material, né? A ideia do inutilia truncar, que é cortar o inútil, visto que o barroco exagerava bastante, então eles eram mais concisos na linguagem, mais objetivos, né? Nós estudamos os aspectos da linguagem e vimos que a ordem direta é muito presente. Então, caminhamos do barroco até aqui e chegamos hoje ao romantismo, tá? Que é, na verdade, o primeiro dos movimentos aí do século XIX, um dos mais importantes, tá? Porque esse século XIX trouxe um conteúdo muito extenso para a gente, né? A gente tem aí no século XIX o romantismo, a gente tem na segunda metade do século XIX o realismo, o naturalismo, o parnasianismo. Então a gente tem num século assim bombástico 350 manifestações literárias para estudar. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre o romantismo. A ideia é a seguinte, em todas as aulas a gente está fazendo o quê? A gente está estudando tudo sobre aquele movimento. Então, também vamos observar, como observamos nas outras aulas, a arte, a pintura, né? E nas possíveis interpretações que a gente pode ter para uma possível questão, tá? Então, eu vou projetar para vocês aqui uma apresentação que eu fiz para que a gente possa começar a ver aí, de fato, a matéria, tá? Só que, como você já sabe, a gente sempre inicia a aula com um mote, né? Na verdade, uma inspiração para a gente poder entender essa aula de uma maneira melhor. Então, eu sempre coloco vocês num contexto, né, de pensamento para que a gente possa olhar de uma maneira bem técnica para esse movimento. Quando a gente fala de romantismo, a gente fala de um gênero, na verdade, de uma escola literária, de um período literário que despenca na prova. Então, qualquer dúvida que você tenha, pergunte, ok? Eu coloquei aqui para você o seguinte: romantismo, a defesa apaixonada da liberdade e da individualidade. Então, quando a gente tem defesa apaixonada, vamos pensar na paixão, a gente sempre brinca com isso, né? Mas
Quando a gente pensa na palavra paixão, a gente pensa lá no grego, a gente pensa no pathos grego, que é a doença. Então, essa origem da palavra paixão já é uma origem carregada de sentido, e esse sentido é um sentido negativo, tanto é que se a gente associa a nossa realidade, toda vez, né, que nos apaixonamos, e isso com certeza já aconteceu com você, toda vez que a gente se apaixona por alguém, a gente fica doente pela pessoa. Então, a gente pensa na pessoa o tempo todo, a gente não pode ver a foto de uma pessoa que o coração bate mais forte, né? Eu estou lembrando agora do Igor falando da Inara, né? Que a Inara não se apaixonou no transporte público, mas é como se fosse uma sensação, né? Se ela se apaixonasse, seria como se fosse uma sensação assim, meu Deus, quem é essa pessoa? Tipo, eu preciso dessa pessoa agora. A gente fica doente com a paixão. Ou vai dizer que não? Todos vocês já se apaixonaram em algum momento da vida de vocês? Respondam para mim. Sim ou não? Ativem o microfone, digitem no chat. Vocês já se apaixonaram alguma vez na vida? Sim. E sabe que é uma bosta, né? A gente faz todas as merdas que a gente faz, basicamente, a gente faz quando está apaixonado. Então, defender apaixonadamente alguma coisa pode ser bom, mas tende mais a ser ruim do que bom, porque você está doente, você está cego, tá? Então, é com esse pensamento que a gente precisa começar a aula. Então, veja bem, burguesia e romantismo, pois, são como sinônimos. O segundo é a expressão literária da plena dominação da primeira. O advento do romantismo, pois, só tem uma explicação clara e profunda, a explicação objetiva quando subordinada ao quadro histórico em que se processou. Esse é o primeiro pensamento, tá? O romantismo foi mais que um programa de ação de um grupo de poetas, romancistas, filósofos ou músicos. Tratou-se de um vasto movimento em que se abrigaram o conservadorismo e o desejo libertário, a inovação formal e a repetição de fórmulas consagradas, o namoro com o poder e a revolta radical. Talvez fosse possível pensar, num esforço didático, que o romantismo foi marcado por algumas preocupações recorrentes, às quais poderíamos aliar um anticlassicismo, uma visão individualista, um desejo de romper com a normatividade e com os excessos do racionalismo. Liberdade, paixão e emoção constituem um tripé sobre o qual se apresenta boa parte do romantismo. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: se a gente está falando de uma perspectiva romântica, a paixão e a emoção vão sempre estar presentes. Não importa sobre o que você vai estar falando. Não importa se você vai falar da sua pátria. Não importa se você vai falar de si mesmo. Não importa se você vai falar dos problemas sociais. A maneira como você fala é sempre uma maneira apaixonada. É sempre uma maneira intensa. É sempre uma maneira que dá voz às emoções. E detalhe, você tem a liberdade de falar sobre, da maneira que você quiser, ok? Você tem a liberdade conteudista de falar e a liberdade formal de falar. Você não precisa mais adotar aquelas concepções do arcadismo, porque o arcadismo e o barroco são muito ligados à questão europeia, né, com as influências do soneto e tudo mais. Aqui no romantismo a gente vai ter também a poesia, óbvio, né? Mas a gente vai ter também o surgimento da prosa, que é extremamente importante para a difusão desse movimento, tá? Então, eu sugiro que você anote aí, eu sei que você tem um caderno para anotar as informações da aula, eu sugiro que você anote esse pensamento. Tudo que se fala no romantismo é falado com sentimentalismo e intensidade, tá? Então, todos os temas serão tratados como tal. Quando a gente vai aqui para o marco inicial da pintura romântica, a gente observa que
esse quadro, que se chama A Jangada do Medusa. Medusa era um navio, tá? E aí a gente vai começar a conversar um pouco sobre isso, né? Pensando no seguinte, que cenário é esse que estamos vendo? Agora que vem a participação de vocês, tá? Qual a interpretação de vocês sobre essa imagem? O que vocês veem aí? Uma guerra, amor. É uma guerra na terra, no mar, é o quê? A gente está vendo aqui, basicamente, né, um mar atrás, as ondas, e como o próprio nome diz da pintura, a gente tem uma jangada aí, com várias pessoas, né? E aí, essa pintura, ela vai se referir a um acontecimento trágico, que é o naufrágio de um navio. Eu botei aqui embaixo para você, ó. A tela retrata um acontecimento contemporâneo trágico. O naufrágio do navio Medusa, comandado por um incompetente capitão monarquista, ok? E no naufrágio, o que aconteceu? O capitão e a tripulação abandonaram o barco e deixaram 150 pessoas à deriva, numa jangada por vários dias. É incrível luta pela sobrevivência, que incluiu atos de canibalismo, apenas 15 sobreviveram. Então, foi feita uma tela, né, uma pintura a respeito desse naufrágio. E aí nós observamos, né, aqui, não sei se você consegue ver, mas homens aqui mortos, né? Ó, um no colo desse outro aqui que está chateado. Olha só a expressão. Não sei se você consegue enxergar. Deixa eu ver se eu consigo dar zoom aqui. Olha só a expressão. Ó, esse aqui tá morto, esse aqui, a expressão tá cabisbaixa, tá vendo? Esse tá morto também. Esse aqui tá com o olhar. É assustador quando a gente dá zoom, né? Porque a gente começa a perceber coisas que a gente não tinha percebido antes. Então, aqui, ó, rosto perfeito. O mar aqui revolto, ó. Então, um desespero aí tratado, né? Nessa tela. É claro que quando a gente fala de desespero, a gente está falando de quê? A gente está falando de sentimento, né, pessoal? A gente está falando de sensação, de emoção. Então, a gente consegue ter essa sensação de desespero apenas por ver uma pintura, tá? Então, por exemplo, em provas que poderiam cobrar isso, tipo o Enem, a gente precisaria olhar os detalhes para interpretar que está se passando uma informação que carrega um viés emocional, que carrega um viés de sentimentalismo, tá? Diante da situação. A expressão desse homem, por exemplo, cabisbaixa, triste, revela aí a subjetividade daquele momento, tá? Não era para estar feliz mesmo, eles estão ali diante de uma situação complexa, tá? Então, essa primeira pintura aqui vai ser a pintura que vai marcar o romantismo, surgimento do romantismo, tá? Ela foi pintada aqui em 1819, tá bom? Na parte de arquitetura, a gente consegue perceber aí, como a gente tem analisado, né, as arquiteturas tanto do barroco quanto do arcadismo, a gente consegue observar uma arquitetura que lembra um pouco, não sei se vocês conhecem sobre arte ou já viram sobre, mas lembra um pouco a questão gótica, né? Essas... Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu ver se vocês... Tá vendo? Essas... Como se fossem torres aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo... Não consigo mais dar zoom. Mas é um estilo neogótico que está sendo empregado aqui, tá? E aí a gente tem um castelo, ok? Demonstrando aí a arquitetura da época romântica e o parlamento inglês também, que tem também as mesmas estruturas, tá?
Isso vem da arte gótica, aqui já é um neogótico, né? É uma nova releitura sobre, beleza? E aí a gente consegue ver, né, com castelo, todas essas referências aí que nós já vimos também em outros movimentos, tá? Mas aqui a questão do gótico está presente também. Essa pintura aqui é uma pintura extremamente importante para o romantismo. Ela já caiu em prova várias e várias e várias vezes, tá? Nós precisamos pensar um pouco sobre ela. Então, nós temos assim, a liberdade guiando o povo, né? É de Delacroix essa pintura. Então, o que estamos vendo aí? O que vocês conseguem ver a partir dessa imagem? Digam para mim. Se vocês tivessem de descrever essa pintura, como vocês descreveriam? É um conflito que está no final, basicamente. Você está pensando num conflito que está no final. Por que você acha que está no final? Porque eles parecem estar comemorando, não? Não sei. A interpretação é subjetiva, né? Cada um tem uma interpretação sobre. Né? A sua interpretação é que parece que eles estão comemorando alguma coisa. Alguém pensa diferente? Parece que tá todo mundo em guerra, mas a mulher parece estar representando uma paz, que tem até uma luz nela, e assim, tá tudo escuro. As outras formas estão indefinidas, né? Ali atrás, ó, não sei se vocês conseguem ver, aqui atrás está tudo, né, um pouco apagado. Ela vem aqui com uma bandeira, ela está com os seios à mostra, né? Ela tem uma composição corporal que a gente sabe que se referia a um abastamento social, né? Então, a visão de corpo que nós tínhamos num dado momento da história era uma visão de corpo dessa forma aqui, como representação de algo bom, né? Então, as mulheres robustas, corpulentas, eram consideradas mulheres importantes, mulheres modelo, né? Hoje a gente vive uma transfiguração disso, mas a gente se encaminha cada vez mais para a aceitação desse perfil, tá? Então, por exemplo, nas nossas aulas de português, nós sempre criamos links com a redação e de que maneira poderíamos utilizar, né? Então, veja bem, nós temos aqui uma mulher corpulenta, ok? Nesse quadro de Delacroix, cujo nome é A Liberdade Guiando o Povo, em que ela está assumindo o protagonismo da liberdade do povo nessa revolta. Então, a gente poderia usar, a gente poderia ilustrar esse quadro em uma redação, por exemplo, se a gente quisesse dar destaque, se fosse uma redação sobre gordofobia, sobre obesidade, sobre padrão corporal, sobre o apagamento das características corporais na sociedade contemporânea, né? O bullying feito com esse tipo, cyberbullying, né? Principalmente feito com esse tipo de corpo, sim, a gente poderia. Então, às vezes, a gente fica muito assim, ai, tá, eu posso usar o romantismo lá na questão da identidade nacional, tá, mas eu também posso usar uma pintura romântica. Então, começar uma redação, né, ilustrando a pintura romântica de Delacroix, cujo nome é Liberdade Guiando o Povo, traz como referência uma mulher robusta que lidera um movimento de revolta, né? Ponto. Entretanto, na contemporaneidade, esse perfil jamais seria destacado, visto que há preconceito, e por aí vai, tá? Então, é sempre bacana a gente pensar também, né, nesse tipo de coisa para usar na redação.
Tá? Então, vamos ver. E Fala. já eu achei interessante porque acima dela, meio que o céu fica mais claro. Sim. Né? Uhum. Sim, então é um destaque realmente, né? Que se dá. E aí, esse destaque que se dá, obviamente, traz uma atenção maior para a figura feminina, né? Então, a importância dessa figura feminina aí para essa pintura emblemática é realmente algo de destaque, assim, bem legal. Né? E não é, veja, ela está com os seios à mostra, quer dizer, não há uma... É como se fosse, assim, de fato ser livre. Não podemos esquecer que liberdade, sentimento, paixão, a gente até falou aqui atrás, eu vou voltar para você visualizar, ó. Aqui, ó. Liberdade, paixão e emoção. Tem algo mais livre do que isso, né? Do que você estar com os seios à mostra? Tem algo mais livre? Não tem. É a liberdade pura e simples ali, tá? E aí, quais são as percepções bacanas que a gente pode ter a respeito dessa imagem? Eu coloquei aqui para você o seguinte: é considerada uma das telas mais emblemáticas do movimento romântico, tanto na defesa de ideias revolucionárias como na composição do quadro, tá? Delacroix não é um pintor descritivo, mas sim prioritariamente narrativo. E aí, veja bem, ó, por que é narrativo aqui? Quando a gente olha essa imagem, a gente consegue contar uma história a partir disso. Não é pura e simplesmente uma estátua arcádica de um casal, por exemplo, como a gente viu antes. Não é pura e simplesmente uma espada sendo dada ao filho para uma luta, como a gente viu lá também no arcadismo. Né? É um ponto da história em si, do povo, que tem um viés mais narrativo do que descritivo. Tá? E aí, quando a gente fala de narrativo e descritivo, a gente está falando de tipologia textual. Né? Então, falar de tipologia textual é falar assim, quando a gente tem uma obra cuja função é descritiva, a gente não consegue ter muitas interpretações sobre, porque é o que está ali. Agora, quando a gente tem na verdade, um pintor que trabalha esse aspecto narrativo, a gente aqui já fez 300 interpretações sobre isso, né? Então, para uns parecia feliz, né? Um momento feliz, para outros parecia um momento de guerra, para outros a questão da mulher não foi importante, para alguns a questão da mulher foi importante. Então, são as 350 possibilidades de interpretação que a gente tem a partir de uma pintura que é mais narrativa. E aí eu pergunto a vocês, a gente está conversando aqui sobre uma questão que, de alguma maneira, é histórica e diz respeito à Revolução, né? A pergunta é a seguinte: quando a gente fala, já que a gente está falando de literatura, já que eu já te ensinei isso, quando a gente, em uma produção, se utiliza de fatos históricos para contar uma história, seja de maneira, seja pela tela, seja pelo romance, seja pela poesia, a gente está lidando com um gênero literário lírico, épico ou dramático. O que vocês falam? O que vocês me respondem aí? A gente lida com que gênero lírico, com que gênero literário, quando a gente traz um fato histórico para contar alguma história? Épico. Uhum. Muito bem, então tem esse caráter épico aqui, tá? Então, Delacroix não é um pintor descritivo, mas sim prioritariamente narrativo, como outros românticos, retrata episódios históricos contemporâneos. Então, olha só, para cair uma imagem dessa numa prova e para te perguntarem qual é a associação
a um gênero literário não custa, ok? Então, fica ligado nisso, essa informação é muito importante. O caráter épico dessa pintura é muito substancial e poderia ser uma questão para você, tá? Em termos formais, carrega nas cores intensas, na composição piramidal dos elementos e nos gestos largos e heróicos dos personagens, tá? E aí merecem em especial atenção a figura, que personifica a liberdade, porque, veja bem, o nome é A Liberdade Guiando o Povo. E aí você vê e pensa assim, cara, quem está guiando o povo aqui é uma mulher, então a mulher é a liberdade. Aí quer dizer, a gente tem a liberdade, vamos lá para a gramática um pouco? A gente tem a liberdade como um substantivo, o quê? Ele é um substantivo abstrato e é comum. A gente escreve com letra minúscula, normal. Quando a gente tem a liberdade sendo representada por uma mulher e sendo colocada em letra maiúscula, a gente tem aquele movimento que a gente já analisou em outras poesias, que é o quê? Que é a questão da personificação. Então, a liberdade é essa mulher, ok? Uma bela e robusta mulher com perfil clássico, seios à mostra, carregando em uma das mãos um fuzil com a baioneta calada e na outra, no vértice da pirâmide, a bandeira francesa. E a base da pirâmide formada por anônimos heróis que tombaram em defesa dos ideais revolucionários. E aí é sempre aquela questão, né? No povo grego, no povo romano, era muito importante, na verdade, era uma das coisas mais importantes, né? Você morrer pela pátria. Você morrer, mas deixar o legado de luta, deixar o legado de coragem, tá? Então, fugir, por exemplo, de uma guerra ou de uma batalha na Grécia ou em Roma era o maior ultraje que alguém podia ter, tá? Então, assim, ilustrar essas pessoas que foram mortas no conflito, porém, que fizeram parte de um movimento revolucionário importante, assim, dá uma super credibilidade, tá? Então, veja até como a concepção de morte aqui é uma concepção de morte apaixonada, né? Ele morreu pela pátria, ele tombou pelos ideais que ele acreditava, né? Então, é sempre essa visão mesmo romantizada até sobre problemáticas comuns da vida, né? Porque a morte não é algo legal dentro da nossa cultura, né? A gente tem hoje em dia aí, circulando nas redes sociais, aquele meme, né? O meme do caixão, em que a gente vê que a concepção de morte que se tem ali é absolutamente diferente da concepção de morte que temos no Brasil, por exemplo. Né? Como enxergamos, como fomos construídos culturalmente para olhar a morte de uma maneira ruim, né? Eu acredito que a gente vê a morte de uma maneira muito ruim, por vezes não conseguimos lidar, inclusive. Então, mostrando né, fazendo essa analogia, pegando essa imagem aqui, que é uma imagem de 1830, com esse meme do caixão, por exemplo, e com essa questão que eu estou falando, a gente tem, né, uma característica absolutamente diferenciada por conta dos contextos, né, tanto contextos temporais quanto contextos culturais, como cada um vê a questão da morte aí. Esses caras tombaram em defesa dos ideais revolucionários, portanto, eles devem ser respeitados, ok? Então, é um bom pensamento aí para a gente ter como base a partir da interpretação daquela pintura. E aí, gente, assim, é claro que o Gustavo ele vai conversar mais sobre a questão da história, né? Mas eu trouxe aqui algumas informações só para a gente poder se inserir ali naquele pensamento da época, tá? O período que se estende da Revolução Industrial e da posterior Revolução Francesa, no final do século XVIII, à Primeira Guerra Mundial em 1914, corresponde a uma nova ordem socioeconômica com profundos reflexos nos campos da arte, que se manifestam não só no papel dos produtores, ou seja, dos artistas, mas também na nova dimensão dos receptores, ou seja, do público. Então, quando a gente tem
uma sociedade sendo transformada, né? Tanto no aspecto industrial quanto no aspecto ali ideológico, de sua formação histórica, de sua luta, de uma grande guerra, né? Ao final de tudo, a gente, obviamente, tem de ressignificar essa arte, tem de apresentar a essa arte um outro tom, tá? Então, assim como o homem barroco usa a arte para revelar a sua crise existencial, esse homem do século XIX viveu diversas e intensas transformações. Nesse sentido, ele também vai usar a arte de uma nova maneira, né? Não vai ser apenas aquele aspecto assim de exteriorização do que se pensa, né? Não vai ser somente isso, né? A gente tem aí toda uma sociedade evoluindo também, né? As coisas não são tão aceitas agora. A gente tem cada vez mais um público mais exigente, um público que está se transformando, porque o contexto está se transformando. Hoje em dia, nós não falamos que vamos sair diferentes desse momento pelo qual estamos vivendo. Aqui foi a mesma coisa. Depois da Revolução Industrial, depois da Revolução Francesa, não tem, e depois a Primeira Guerra, não tem como você sair diferente, não tem como você sair igual dessa situação, entendeu? Então, você, obviamente, vai sair diferente e tudo isso vai reverberar na arte que você produz, tá? Na segunda metade do século XVIII, o processo de industrialização havia modificado as antigas relações econômicas, criando na Europa uma nova forma de organização política e social que muito influenciaria os tempos modernos. O grande marco dessas mudanças foi a Revolução Francesa, tão exaltada pelos românticos de primeira hora. Estabelece-se, assim, a nítida distinção entre um conceito de arte, de artista e de público, segundo os valores clássicos que marcou os séculos XVI, XVII e parte do XVIII, e um novo conceito burguês romântico, marcado pelo individualismo, pelo apelo à imaginação, pelo nacionalismo, por uma liberdade formal e temática. Então, vamos perceber muito a questão do individualismo, da imaginação, da subjetividade dentro desse novo contexto de obra, tá? Se a gente tem uma nova sociedade, a gente tem um novo gosto para essa sociedade. Quando a gente estuda literatura, a gente sempre tem que pensar que tipo de produção literária agrada ao meu público hoje. É X? Beleza. Esse X vai se manter por um tempo, depois ele vai se transformar, porque nós não queremos sempre a mesma coisa, tá? O arcadismo surgiu como um movimento contra o barroco, porque o barroco encheu o saco. O romantismo surgiu contra o arcadismo, porque o arcadismo encheu o saco. O realismo vai existir como uma ferramenta contra o romantismo, porque o romantismo também vai se esgotar. Então, na literatura, a gente tem sempre esse pensamento, porque nós, seres humanos, quando começamos a nos acostumar com alguma coisa, queremos, logo em frente, logo em seguida, trocar essa coisa. Estamos em constante evolução. E a literatura também, tá? O triunfo do romantismo como escola assinala no mundo ocidental a plenitude do desenvolvimento burguês. Suas origens nos fins do século XVIII indicam o progresso da ascensão da classe que vai, dentro em pouco, destruir os últimos vestígios da dominação medieval. Então, a burguesia aqui é muito presente, né? Esse movimento é um movimento essencialmente burguês, tá? Demais, criando os instrumentos de que necessita, a burguesia, no amplo quadro da vida urbana, a que dera fisionomia, generaliza a curiosidade pelas criações artísticas, particularmente através da imprensa e do teatro. Sua aliança com o povo na luta contra os remanescentes do feudalismo permite levar-lhe o conhecimento dos novos tipos de arte, associando a difusão, fazendo dele participante do grande espetáculo literário que começa a se desenrolar. Então, cria-se com isso o público, isto é, a plateia indiscriminada que assiste às peças, lê os folhetins,
eu corrigir aqui. Assiste as peças, lê os folhetins, ok? E os livros. E os livros, cujo gosto é necessário atender e cujas preferências geram notoriedade. Então, eu preciso pensar, meu público, ele é um público que quer o quê? Ele quer romance? Então, beleza, eu vou produzir o romance. Ele quer que seja retratada a tendência de sua própria vida? Ele quer, esse público novo que está surgindo, ele quer que seja retratado o modelo de vida burguês? Então, beleza, é o modelo de vida burguês que eu vou dar para ele. Tá? Não se esqueçam, aqui nós começamos a ter um público consumidor, ok? Aqui nós estamos, de fato, pensando num público consumidor, tá? Principalmente jovens e mulheres, ok? Nós precisamos pensar nisso, não podemos nos esquecer, tá? Temos aí, então, os marcos iniciais no Brasil, tá? E como que a gente vai pensar sobre esses marcos iniciais? Então, a gente está num momento em que a gente tem uma Constituição revolucionária muito forte, né? A gente está pensando aí num tipo de arte que traz o novo, que traz aquilo que nunca foi visto antes, que tem liberdade, que tem sentimentalismo, que tem subjetividade, que olha para si, e a gente precisa tentar aí abarcar esse tipo de público que está surgindo, tá? Então, a gente tem aqui no Brasil, um cara que é considerado introdutor do romantismo, que é o Gonçalves de Magalhães. Porém, pessoal, vocês nunca ouviram falar nesse cara. Qual é o outro Gonçalves de que vocês já ouviram falar do romantismo? Diz para mim. De que Gonçalves vocês já ouviram falar no romantismo? Esqueceram? Gonçalves Dias? Isso, Gonçalves Dias. Então, olha só. Quando a gente pensa na introdução desse romantismo, a gente vai pensar em duas situações. Alguém introduziu e outro alguém consolidou, tá? Então, quem introduz o romantismo no Brasil é o Gonçalves de Magalhães, tá? Quando ele publica esse livro de poemas aqui, ó, Suspiros Poéticos e Saudades, tá? Então, Suspiros Poéticos e Saudades vai ser o marco inicial do romantismo no Brasil. Então, veja bem, uma prova que coloque a capa desse livro e pergunte para você a respeito de qual movimento se trata, você já sabe que vai ser o romantismo no país, tá? Então, a gente está falando aqui de um cara que introduziu, ok? Mas o cara que consolidou foi o Gonçalves Dias. Tá? Isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista. Os dois são Gonçalves, mas um introduziu e o outro consolidou. Tá? O ano final que a gente considera como o marco final do romantismo é 1881, que é quando a gente tem o lançamento de O Mulato, tá? Que é um romance naturalista, e Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, do qual já ouvimos falar bastante. Tá? Então, vamos pensar aí como um início no Brasil em 1836 e um final aí em 1881. Tá? Então, alguns anos aí vivendo essa esfera romântica. Tá? E aí, pessoal, temos aqui boas... como é que eu posso dizer? Boas referências para a redação, né? Essa aula de literatura, mas você sabe que a gente tem
né? A gente, de alguma maneira, está sempre pensando na redação, está sempre pensando no 1000 que a gente quer, está sempre pensando em aumentar a nossa nota, está sempre pensando em criar um repertório sociocultural interessante, tá? E aí a gente consegue ver aqui algumas questões bacanas, né? A gente tem a sequência aqui, esse é o Goethe, esse é o Byron e esse é o Victor Hugo, tá? Vocês já ouviram falar dos três, mas eu quero que vocês tentem pensar e tentem associar com o que nós conhecemos de romantismo. Porque, por exemplo, olha só, o Goethe, eu coloquei o Goethe aqui e botei igual a mania de suicídio. O Byron eu coloquei aqui igual a promiscuidade, vícios e turbulências. O Victor Hugo eu coloquei aqui igual a questões políticas e sociais. Então, já que a gente já está falando do romantismo aqui no país, eu trouxe as influências até aqui. Tá? Então, quais foram as influências para que o movimento romântico se desenvolvesse aqui? Então, foram as 3 influências: Goethe, Byron e Victor Hugo. Beleza. Você olhando assim, eu sei que você é uma pessoa que já terminou o ensino médio, então, obviamente, você tem a lembrança dessa matéria, né, do romantismo. Talvez você não seja um grande dominador, mas você lembra aí de algumas questões. E aí eu quero que você pense no seguinte: a gente consegue associar esses caras às fases da poesia que a gente estuda no romantismo? Que, veja bem, os professores de literatura, eles dividem para ficar mais didático para você, para que você tente entender de uma maneira melhor. Mas a literatura, ela é contínua, não existe assim, primeira fase tal, segunda fase tal. Não, isso a gente faz para poder trazer para você de uma maneira mais didática, para que você consiga compreender, ok? Mas não necessariamente houve essa divisão, tá? Então, se a gente pensa ali na poesia, né? Se a gente pensa na poesia romântica, nós não vamos estudar a poesia romântica hoje, mas nós vamos estudar mais para frente, né, na aula que vem. A quais fases nós conseguimos associar esses caras, pessoal? A gente tem aqui mania de suicídio, a gente tem aqui promiscuidade, vícios e turbulências, e nós temos aqui questões políticas e sociais. Essas foram as influências. O que vocês acham aí? Inara, Tainá, Sara, a gente consegue associar a algum tipo de fase? Na segunda e terceira. Não estou ouvindo. Quem está falando assim, abafadinho? Eu porque estou aqui do computador, mas a segunda e a terceira faz o romantismo? Sim, porque olha só, esse cara aqui, vê-se já que ele é o mais louco de todos, né? Já é diferente, a pessoa já é diferente, tá? O Lord Byron, que foi uma grande influência para os nossos poetas da segunda fase, né, didaticamente conhecida como segunda fase, ultrarromântica, né, mal do século e tudo mais, ele é um cara que tem uma ligação muito forte com a promiscuidade, com a entrega a vícios, com bebidas, com comportamentos e situações turbulentas. Isso a gente vai ver naquela geração que o Mário de Andrade chamou de geração perdida. Mário de Andrade é um escritor, né, modernista que chamou a segunda geração do romantismo de geração perdida, porque eles morriam muito cedo, né? Quem são esses caras? No caso, a gente tem aí o Álvares de Azevedo, a gente tem o Casimiro de Abreu, a gente tem o Junqueira Freire, o Fagundes Varela. Esses caras, eles são eles pertencem, né, se enquadram aí na segunda fase. E essa segunda fase é uma fase em que o egocentrismo fala mais alto, né?
A gente tem aí um olhar para o eu muito forte, tá? A gente tem, então, essa influência trazida para cá. A questão do suicídio também, lá com Goethe, a gente também tem essa ideia na segunda fase. A morte é vista como uma evasão dos problemas pessoais, dos problemas individuais, tá? Mas quando a gente vai para a terceira fase do romantismo, que é a fase ali bastante representada pelo Castro Alves, a gente consegue ter um olhar para uma questão social importante, que é a questão da escravidão, tá? Então, é sempre bacana a gente tentar entender, poxa, mas essas influências, elas se reverberaram aqui no país, né? Porque, veja, a segunda e terceira fase são muito bem representadas aqui por esses três caras, tá? Porém, a gente não viu uma fase, que é qual fase que a gente não viu aqui, que a gente não achou uma influência? É a primeira, né? Como é que era conhecida a primeira fase da poesia romântica? Como que a gente... Oi? A poesia dos indianistas, dos índios? A poesia indianista, na verdade, assim, a gente quando fala de indianismo, a gente fala mais da prosa, né? Não da poesia. Claro, a poesia ela é nacionalista, ela tem o índio também, mas a gente chama a poesia de nacionalista e a prosa de indianista, tá? Mas o índio também está presente nessa poesia. A gente não vê isso aqui, né? A gente não tem essa análise aqui a partir dessas influências. Porém, o momento, né, o início do século XIX, com a vinda da família real para cá, trouxe essa necessidade de independência. Então, precisamos ser independentes, não só financeiramente, quanto também culturalmente. E a literatura, como sendo parte de um aspecto cultural importante de cada nação, né, de cada povo, era importante que olhássemos para isso de uma maneira mais séria, né? Não ficar só nessas influências europeias, não. A gente precisa também mostrar o lado bonito do nosso país. Inclusive, toda essa ideia que se fala hoje, né? Amor à pátria, a gente tem que amar o nosso país, a gente tem que ser patriota, a gente tem que ser... a gente tem que colocar Brasil acima de tudo e tudo mais. Todas essas perspectivas, assim, elas são perspectivas que são curiosas, né? Porque se a gente pensar na questão do patriotismo, né? E se a gente pensa no contexto político que a gente tem hoje, que a gente vive hoje, a gente consegue associar a primeira fase romântica por um simples detalhe. A primeira fase da poesia romântica, ela mostrava o lado bonito do Brasil, só que ela mostrava o lado bonito do Brasil de uma maneira o quê? Exacerbada. A gente chama isso, porque veja bem, nós temos nacionalismo e nacionalismo exacerbado. Nacionalismo, ok. Nacionalismo exacerbado não é ok. Porque quando você é nacionalista ao extremo, o que você não vê na sua nação? Responde para mim. Quando você é muito patriota, você não vê o que na sua nação? Defeito. Exatamente. Então, quando eu vejo hoje, por exemplo, essa bandeira, essa questão, Brasil acima de tudo, beleza. Eu vejo justamente o que eu mais critico na primeira fase do romantismo, que é o quê? A cegueira, né? A cegueira. Então, nós, quando pensamos num patriotismo, num nacionalismo exacerbado, a gente não está vendo o lado feio do nosso país. Isso é problemático, né? Porque o nosso país tem muitos lados horríveis, horripilantes e inadmissíveis para um século XXI, né? Então, fica também a reflexão. Temas políticos, temas que tratem sobre patriotismo, sobre a importância da brasilidade, a gente tem que pensar também, opa, calma aí, eu posso questionar essa questão patriótica
trazendo aí um argumento literário, que é a presença da primeira fase com o seu nacionalismo em demasia, que a gente tem um termo para isso, né? A gente chama os nacionalistas exacerbados de ufanistas. Então, o ufanismo é uma perspectiva negativa do nacionalismo, quando você exagera e você não vê os defeitos. Tá? Então, se liga que qualquer tema também que fale sobre isso, que exija de você isso, pode ser uma boa referência a utilizar. Tá? Tudo bem até agora ou não? Fala comigo. Fala, bebê. Tudo tranquilo? Tá tudo bem. Quem falou comigo agora? Inara. Oi, Inara. Bom, Oi. tá tudo bem com a Inara? Só com a Inara? Sara, Ju, Tainá, João, Caio, quem mais estiver aí que eu não vi, ninguém mais entrando. Tudo certo? Tudo certo. Tudo bem. Beleza. Então vamos lá. Vamos para as características românticas em si. O que é ser romântico? Né? Aí eu quero ouvir vocês. Inara, já que você é apaixonada do dia... Gente, vocês não têm noção. Eu estava tomando café, aí eu vi a mensagem do Igor. Eu falei assim, cara, o que está acontecendo? Né? Aí eu sabia que ele ia zoar alguma coisa, né? Eu tive que entrar para dar uma conferida. Mas, Inara, o que é ser romântico para você? Vou até sair aqui, eu quero ver. Inara, o que é ser romântico para você? Fala para mim. Sei lá, enxergar mais os lados bons do que os ruins. Você está me perguntando ou você está afirmando? Ai, é difícil, mas eu acho que é isso. Tô afirmando. Tá, enxergar lá. Eu sei que não é só isso, tem muita coisa envolvida, mas, pô, resumindo, acho que é isso. Tá. Júlia, o que é ser romântico? É difícil, né? É difícil, cara. Tainá, o que é ser romântico? Vou perguntar para a Tainá, que a Tainá, ela não tem nada de romântica. Aí... Porque eu não sou romântica, né? Por isso que eu me perguntar. Exatamente. Ah, é muito difícil definir esse tipo de É difícil, né? É difícil definir. É muito difícil você definir o que é ser romântico. E, na verdade, quando a gente fala aqui, né, sobre características românticas, a gente não tem que pensar, porque, por exemplo, a gente tem uma associação muito forte, né, dentro dessa palavra romântico, a gente tem uma associação muito forte àquilo que diz respeito ao amor, ao sentimento, mas, cara, não é isso. Isso é uma concepção nossa, do nosso tempo, né? Mas a ideia romântica é tudo que se opõe ao que era clássico, tá? Então, é com essa definição de romântico que a gente vai trabalhar aqui, tá? Então, botei para vocês o seguinte: inicialmente, o romântico era tudo aquilo que se opunha a clássico, tá? Os modelos da antiguidade clássica são substituídos pelos da Idade Média, que coincidem com o surgimento da burguesia. A uma arte de caráter erudito e nobre, opõe-se uma arte de caráter popular que valoriza o folclórico e o nacional. O indivíduo passa a ser o centro das atenções, voltando-se para a imaginação e para os sentimentos, do que resulta uma interpretação subjetiva da realidade. Então, vamos entender a questão romântica como uma oposição ao que era clássico. Então, se a gente tinha uma poesia antes, com palavras eruditas, com manifestações eruditas, agora não mais teremos. Se tínhamos formas fixas, sonetos, construções regulares ao extremo, agora não mais teremos, tá?
Aí você fala assim, já, mas calma aí, isso não é uma regra, porque ainda existem sonetos no romantismo. Verdade, ainda existem. Só que o que ocorre? Quando a gente pensa em um movimento, em uma escola literária, a gente não pensa em 10% dos poetas. A gente pensa na maioria, ok? Então, é o mesmo cara que diz que, não tem racismo, não. No Brasil não tem racismo, não. E tal. Não, eu sou negro, nunca aconteceu isso comigo e tal. Não, meu amor, você não é o todo, tá? Então, quando a gente pensa no todo, quando a gente pensa nesse todo, é esse todo que a gente leva em conta para dizer se tem ou se não tem. Não é você, né, flor do campo. Então, é o geralzão mesmo, tá? Então, aqui a gente vai ter uma poesia, na verdade, uma produção artística de caráter popular. A literatura nunca foi popular. Ela vai passar a ser agora, ok? É nesse momento que ela passa a ser popular. E ela passa a colocar o indivíduo como centro das atenções. Então, quer dizer, não é mais a igreja, não é mais a batalha em si, e sim a pessoa, o indivíduo, dentro de sua própria essência, tá? A arte romântica, ao romper as muralhas da corte e ganhar as ruas, liberta-se das exigências dos nobres que financiavam a produção artística. As obras deixam de ter o caráter prático dos trabalhos de encomenda. O público agora é amplo e anônimo, o que leva a uma nova linguagem na literatura, na pintura, na música e na arquitetura. Então, agora temos aí um dos acontecimentos mais importantes para o romantismo, que foi o quê? Surgimento desse novo público consumidor. Que público era esse? Mulheres e estudantes, tá? Então, a partir do momento que mulheres estão consumindo, estudantes estão consumindo, o poder de difusão dessa obra artística é muito grande. E isso nunca tinha acontecido. Então, assim, se a gente está falando de uma característica que passou a acontecer a partir do romantismo, essa característica é vital. Então, questões sobre isso nós temos, óbvio, milhares falando aí simplesmente sobre o surgimento desse novo público, tá? A questão das mulheres e dos estudantes terem acesso a essa literatura, porque ela se tornou mais popular, é, de fato, um grande feito para a sociedade, tá? Surge o romance... Fala, meu amor. Uma coisa que eu não tô entendendo muito é que na aula passada você falou que o romantismo era muito ligado com a natureza, né? Tipo, a natureza era a primeira pessoa para eles. Sim. Só que até agora você tá falando só que, tipo, o ser humano é a base disso tudo, a essência humana. Aí eu não tô entendendo, tipo, onde vai entrar a natureza? Então, a natureza vai entrar no que a gente conversou há alguns minutos, que é na primeira fase. O que eu falei para você no arcadismo com relação ao romantismo? Quando a gente analisa a concepção de natureza, natureza mesmo, a natureza, a fauna, a flora e tudo mais, a natureza no arcadismo é uma natureza que serve como um pano de fundo para que tudo aconteça. A natureza no romantismo é a personagem nesse projeto de identidade nacional. A gente só vai ver isso quando a gente estudar a poesia romântica, tá? Por enquanto, a gente está avaliando o romantismo no geral, em todos os seus aspectos, das suas influências, as influências europeias até aqui, naquilo que a gente precisa mudar, naquilo que a gente precisa pensar, naquilo que começou a surgir com o romantismo. Mas quando a gente entrar no estudo da poesia romântica no Brasil,
aí é que vem a natureza. Aí é que vem a fauna, aí é que vem a flora, aí é que vem a natureza como um grande componente para ajudar nesse projeto de construção de identidade nacional. Tá, Inara? Então, não fique ansiosa. Esse momento vai chegar. Ah, tudo bem. Agora eu consegui enxergar, tipo, um pouco da relação, mas ok. Tranquilo. Fala, amor. Entrando nessa pergunta aí da Nara, tipo, eu achava que a natureza no romantismo era o reflexo do estado da pessoa. Tipo assim, o mal do século. Então, tipo assim, tá tudo chovendo. Sim, também pode ser. Mas aí a gente agora, olha só, presta atenção. O que eu falei para a Inara foi da primeira fase. O que você está falando é o estado emocional. Aí já é da segunda fase. Dentro de um grande movimento, e aí foi bacana vocês terem comentado sobre isso, porque dentro de um grande movimento, você vai ter características distintas, e é aí que mora a riqueza do movimento. Tanto é que você vê que os movimentos que mais caem nas provas são o quê? Romantismo e modernismo, que são movimentos que têm primeira fase, segunda fase, terceira fase, diferentes entre si. Então, enquanto a gente vai ter, na primeira fase, uma natureza que é personagem, que é bela, que é linda, que é diversificada, na segunda fase a gente vai ter isso que você está falando, Sara. Mas é porque depende da fase. Como nós vamos estudar as 3, aí a gente vai conseguir avaliar cada um desses movimentos, tá? Só que tudo é romantismo. Tudo é visto de uma maneira subjetiva. Seja o seu olhar para a natureza, seja o seu olhar para si mesmo, seja o seu olhar para a questão social. Tudo bem? Entendi. Na terceira fase também tem essa representação da natureza ou é mais... Não muito, não muito. O foco já é pegar já e dar a mão para um possível realismo, né? A terceira fase do romantismo ela já vem mais mostrando o lado feio do Brasil, que é a escravidão. Então, ela não tem muito esse apego à questão da pátria, não. Eu até coloquei aqui para vocês, né? Eu vou chegar lá agora, as concepções que nós temos com a natureza. Está aqui embaixo, ó. A gente já vai chegar lá. Olha só. Então, falando aqui, voltando a esse tópico, ó, surge o romance, que é a forma mais acessível de expressão literária. Então, de fato, a gente vai sair da esfera do texto em verso para ir para a esfera do texto em prosa, tá? O romance, ele é a forma mais acessível de literatura e a gente vai ter um espaço para ele, que sempre foi negado. O romance sempre foi negado. A poesia era a maior manifestação. A poesia era mais respeitada. A poesia era aquela que a gente precisava valorizar. Agora não. Agora a gente vai valorizar a prosa, ou seja, o texto em prosa, que é o texto que faz o aproveitamento inteiro da linha, que não se divide em versos nem em estrofes, tá? Quanto ao aspecto formal, a gente vai ter uma literatura que vai se desvincular dos padrões. Então, a gente vai ter uma literatura que não vai ser em verso, não vai ser sob a forma de poema. Quanto à questão do conteúdo, a gente vai ter o nacionalismo, a gente vai ter essa exaltação da pátria, a gente vai retornar ao passado para explicar o nosso presente, a gente vai criar um herói nacional. E na literatura brasileira, esse herói é o índio. E vamos ter aí 2 caras principais tratando dessa questão indianista, que é o Gonçalves Dias e o José de Alencar. Tanto é que o José de Alencar tem um livro chamado Iracema, né? Um livro cuja leitura é bem arrastada, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, mas é um livro difícil porque traz muitos termos indígenas, porque, na verdade, fazia parte desse projeto de construção. E o índio é o nosso herói aqui. Então, temos de trazer esse herói nacional para cá. Tá? Então, nós temos uma gama de temáticas muito ampla dentro desse movimento. Tá? Quando a gente estudar a poesia,
que é na aula que vem, a gente vai conseguir ver muito mais essas características que nós estamos conversando hoje de uma maneira mais geral, aplicadas às temáticas das fases, tá? Aí eu coloquei aqui para você, a natureza assume múltiplos significados. Em um momento, a natureza é a extensão da pátria, ou seja, é personagem, faz parte dali. O que é ser brasileiro, né? A questão da brasilidade para a gente. Aqui passa pela valorização da nossa fauna, da nossa flora, da nossa biodiversidade, tá? Em um determinado momento, essa natureza é um refúgio, tá? Que eu busco para fugir da vida atribulada do centro urbano, tá? Desse zum, zum, zum aí, da cidade, dos centros urbanos que estão a todo vapor. E, em um determinado momento, a natureza vai ser o prolongamento do próprio poeta e do estado emocional. E aí entra o que a Sara falou. Entendeu, Sara? São várias concepções de natureza dependendo da fase na qual nós estamos ali lidando, com a qual nós estamos lidando. Entendido? Entendi. Beleza. Outras questões aqui importantes são o seguinte, ó. Outra característica marcante do romantismo e verdadeiro cartão de visita de todo o movimento é o sentimentalismo, a supervalorização das emoções pessoais. É o mundo interior que conta. Ou seja, é a subjetividade que conta, é o meu olhar a respeito da natureza, é o meu olhar a respeito do meu sofrimento, é o meu olhar a respeito dos problemas da escravidão, é o meu olhar a respeito do vício, é o meu olhar a respeito do relacionamento que eu tenho com alguém, é o meu olhar a respeito da relação que se tem com os escravos e seus donos e seus senhores. Então, tudo eu olho com muita subjetividade, tá? À medida que essa busca dos valores pessoais se intensifica, então, se a gente consegue olhar muito para o eu, a gente acaba perdendo o quê? A noção do todo e a noção do coletivo, né? Isso é importante para a gente e hoje a gente vive isso, né? A gente se encontra em um momento egocêntrico da sociedade. E aí você poderia falar assim, não, já, eu acho que está todo mundo unido. Aí se você diz para mim que está todo mundo unido, eu vou mostrar para vocês as estatísticas da contaminação a respeito do Covid-19, né? O Rômulo falou que ele ia dar aula, né, que ele ia falar sobre vírus hoje, eu fiquei louca querendo assistir, mas eu infelizmente não podia. Mas a questão é justamente o fato de que nós somos pessoas, somos indivíduos, né, que não... A gente tem uma grande dificuldade de olhar para o coletivo. Se a gente olhasse para o coletivo, estava todo mundo dentro da sua casa, estava todo mundo preservando aí, e aí seria bacana, porque sairíamos logo dessa situação. Só que o eu é o mais importante. A busca, né, a questão do hedonismo, né, a questão de você buscar prazer sempre enquanto ser humano. Então, eu quero buscar prazer fazendo um churrasco, convidando os meus amigos para virem à minha casa. Eu quero me divertir, eu quero sair, eu quero correr na praia. Quer dizer, o fato de você correr na praia e outras pessoas não correrem na praia faz com que você seja uma pessoa que só pensa em si mesma, enquanto as outras estão se privando disso. Então, enquanto algumas pessoas estão pensando no todo, você está pensando em si mesmo. Então, é justamente essa perda que a gente percebe. Aqui, e detalhe, hein, a gente está falando do século XIX, a gente está falando de romantismo, a gente está falando de início do século XIX. Nós estamos no século XXI. Então, passamos séculos aí, e qual é a diferença? Aqui também temos o culto do individualismo. Temos também a perda da consciência de coletividade. Temos a perda de consciência social. Não conseguimos
olhar para o outro. Só conseguimos olhar para os nossos próprios interesses. Então, veja que passamos aí séculos e não mudamos, né? A excessiva valorização do eu gera o egocentrismo. Evidentemente, surge aí um choque entre a realidade objetiva e o mundo interior do poeta. A derrota inevitável do ego produz um estado de frustração e tédio que leva à evasão romântica. Então, é claro, né? A gente, quando está falando aqui de derrota do ego, é porque fica, na verdade, esse conflito, né? A realidade lá fora acontecendo e eu aqui sofrendo. Aí você se enxerga numa realidade em que você está sozinho e aí você vai à frustração, né? Você consegue, a partir, né, desse olhar de que o social é mais importante do que você, porque você não é o centro do mundo. A partir desse olhar, você começa a pensar assim, caraca, eu tô aqui na merda, tô aqui numa situação complicada e, pô, cara, isso vai me atingir em algum momento, e aí, a partir daí que você começa num movimento de mudança. Mas enquanto você não é derrotado, enquanto isso não acontece para você, você não muda, você continua colocando o seu individualismo em primeiro plano, tá? E aqui, quando a gente fala de evasão romântica, né, que é essa fuga dos poetas para esse movimento aí de evasão, a gente tem o álcool, a gente tem o ópio, a gente tem os prostíbulos, a gente tem saudade da infância, a gente tem idealização da sociedade, idealização do amor, a gente tem idealização da mulher. Então, tudo isso aqui vai ser fuga do homem romântico. O homem romântico vai sempre fugir para o álcool, vai sempre fugir para o ópio, vai sempre ser promíscuo, se envolver com várias pessoas, vai ficar retomando a infância, vai ficar idealizando coisas dentro da sociedade, idealizando a mulher amada, porque ele quer fugir daquela objetividade real. E, para isso, ele conta com esses recursos. Quando eu disse para você que o Mário de Andrade olhou para essa geração da segunda fase ultrarromântica e denominou como perdida, é porque muitos deles se entregavam às drogas, se entregavam ao álcool, né? E viviam uma vida que não serve de exemplo para ninguém, tá? E a partir desse momento, quando a gente já vai se encaminhando para o final do romantismo, a gente desenvolve uma literatura de caráter social. E esse caráter social é muito influenciada por Victor Hugo, né, que é o escritor francês, que vai trazer para a gente aí a problemática das questões mesmo ligadas, né, ao ser humano e à sociedade como um todo. E aqui no Brasil, para a gente, mais especificamente, a gente vai tratar da questão da escravidão, né, da abolição da escravatura, de como isso ainda era discutido até aquele tempo e como isso deve ser discutido para poder promover aí uma mudança. Tá? Então, percebam que dentro dessas características românticas, olha para cá, ó, nós falamos sobre o cultivo do nacionalismo, que se enquadraria na primeira fase da poesia. Nós falamos da questão da individualidade, que se enquadraria na questão da segunda fase do romantismo. E nós falamos dos aspectos sociais, que, obviamente, se enquadrariam na terceira fase da poesia romântica, beleza? Então, eu precisava preparar esse território, ao invés de jogar já a poesia para você e exigir que você me dê várias interpretações para aquilo, eu precisava construir esse cenário para, na próxima aula, a gente, de fato, analisar as poesias, enfim, que vão se colocar para a gente, e poder ter uma visão mais ampla, partindo do ponto que a gente já estudou aí, o geralzão sobre cada um desses momentos. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Tudo bem. Tudo entendido? Vocês querem fazer alguma pergunta? Tá tudo certo? Ficaram com alguma dúvida?
Sim ou não? Não. Então tá ótimo, tá? A gente se vê sexta-feira, que é amanhã, à tarde, na oficina de redação. Tá bom? Um beijo. Até a próxima.